Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. E aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impor-te a glória da eterna luz. É suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, são os nossos olhos, né? Aquilo que nós diariamente desenvolvemos na nossa atividade, desenvolvemos na nossa maneira de ver o mundo. E eu lembro de uma frase de Andrei que diz: o olhar define a vida. A forma como você olha define como você vai sentir, como você vai reagir, como você vai interagir. Então, sinto que é o espelho mesmo da alma, para onde o teu olhar vai se voltar. É isso. Obrigado. Cipriano já entrou. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cipriano. Tá pronto, Cipriano? Eu estou. E vocês? Nós também. A Ana fez a abertura e agora é sua vez. Ah, tá. Eu estava com um pequeno problema para acessar, não sei o que estava acontecendo, demorou um pouco, tá? Então, eu fico muito feliz cada vez que eu sou convidado a palestrar nessa casa querida, que já faz um bom tempo, me faz reler aquilo que a gente precisa estar sempre estudando, praticando. Isso me faz muito bem, eu fico muito feliz e agradeço a você, o Ricardo, a Ana Lúcia pelo convite, a Adria e a turma toda, tá? Então, hoje, vocês estão me escutando bem, gente? Tá. Hoje, dentro daquilo que foi programado pelo grupo, Ana Lúcia, a Inês e a Adria, eu escolhi um capítulo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. A gente, como espíritas, como cristãos, na verdade, né? A gente sabe que todas as religiões crentes em Cristo reiteradamente falam no perdão ao próximo, na caridade, na bondade, né? Mas sempre na vida atribulada, sempre a gente
não sei se acaba de esquecendo, se acaba de não dando o valor devido a isso, não é? Você vê a importância desse assunto que o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa um capítulo todo falando sobre ser misericordioso. Né? O que é isso, né? Uma palavra tão rebuscada, misericordioso, né? O que é revelar misericórdia, né? O dicionário que a gente buscar isso fala em ser bondoso, ser piedoso, ser caridoso, né? Aquele que perdoa os pecados, os crimes, as ofensas, né? É aquele ser clemente, aquele ser indulgente, aquele ser magnânimo, né? Então, é uma obrigação nós sermos misericordiosos, né? Mais ainda como espíritos, né? Mais ainda como espíritas, sabedores aí que na hora da nossa partida nós vamos ser mais cobrados ainda do que aqueles que nos seguem essa doutrina, né? Quando na hora de partir para o plano espiritual, que vem tudo na nossa mente e a gente deixou de cumprir alguma coisa que o Evangelho prega, que Jesus, nosso Cristo, sempre pregou, a gente vê que é tarde para isso, para fazer alguma coisa, que a gente já está nos últimos momentos da nossa partida, né? Aí é muito triste, né? A gente vê aí situações narradas aí pelos Espíritos que é muito triste quando isso acontece. Então, gente, a ideia disso, da gente estar falando de novo, eu sei que nós, espíritas, a gente já escutou isso diversas vezes, mas eu acho que nunca é demais a gente está falando mais uma vez, tá? Então, esse capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele divide em 6 partes. A primeira parte é perdoai para que Deus vos perdoe. A segunda, reconciliação com os adversários. O terceiro é o sacrifício mais agradável a Deus. O quarto é o argueiro e a trave no olho, que é tão falado, tão conhecido. O quinto é não julgueis para não ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Que o Cristo falou e tanto que é batido isso, gente. E por fim tem a instrução dos Espíritos, né? Que fala sobre o perdão das ofensas, né? A indulgência, né? Vamos falar um pouquinho de cada. Tá? Então, começa o primeiro item quando do Mateus falando que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia do Cristo, misericórdia de Deus, nosso Pai, né? Então ele fala: se perdoardes aos homens as faltas que cometeres contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Né? A gente escuta tanto isso. E ele fala: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Né? Ao invés de um inimigo, a gente vai ganhar um irmão. Ele bate sempre na misericórdia, que é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Uma coisa está ligada à outra, né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por quê? Porque se a gente não for brando e pacífico,
existe o outro lado, que é o ódio e o rancor, né? Que esses sentimentos, eles denotam uma alma sem elevação, sem grandeza, né? E reforça mais o Evangelho que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra alma, é calma, toda mansidão e caridade. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Agora, interessante é quando ele diferencia a maneira, a forma de perdoar. Ele fala que uma grande, nobre, verdadeiramente generosa ação, forma de perdoar, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter para a falta que ele cometeu. E a segunda forma que ele destaca de perdoar é a quem o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz por benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a sua gente: vede como sou generoso. E a gente vê que isso realmente existe, né? Infelizmente existe. O Allan Kardec continua aqui, né, que os espíritos falaram que nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Que essa segunda forma aí, não há nenhuma generosidade nisso, né? Há apenas a reiteração do orgulho da pessoa que se diz ofendida, né? Apenas para satisfazer o orgulho, né? E não aquela vontade de ser realmente caridoso e perdoar aquela ofensa. Entra no segundo tópico desse capítulo, que é a reconciliação, claro, com os adversários, né? Vocês veem que um tópico está ligado ao outro, né? O perdoar, o primeiro tópico, com o segundo, reconciliação com os adversários. A partir do momento que a gente perdoa, a gente está fazendo a reconciliação, não é? Com os adversários. Então, quando Mateus fala, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Isso é tudo simbólico, né, gente? E ele termina: digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, volta de novo, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também, prestem atenção, um efeito material. O que é isso, gente? A gente, como espíritas, sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos, não é? Que os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio,
no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. E às vezes, por longas resistências, né? Então, ele fala que o ditado, né? Que o morto animal, o morto veneno. E que esse ditado não se aplica ao homem, né? Porque o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso, olha o detalhe, esteja preso ao seu corpo e assim esteja menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Olha como isso é sério, gente. E nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, a gente sabe disso, sobretudo dos que apresentam gravidade, né? Quando subjugação, possessão, né? E esse fica totalmente ligado ao obsessor, né? Sem forças para se livrar desse obsessor. E aí a gente sabe o trabalho que dá para libertar esses dois espíritos, né? O obsediado e o obsessor. E a gente pergunta por que acontece, né? Por que Deus permite que isso possa acontecer, né? Se todos nós, obsediados e obsessores, somos filhos de Deus, né? E Ele não quer o nosso mal, pelo contrário, né? Então, o Evangelho, nesse capítulo, ele fala que Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Ou seja, gente, não é só não ter feito mal, né? Às vezes a gente fica feliz porque, eu não faço mal para ninguém, mas isso não é suficiente, não é? Ele fala, não é não fazer o mal, é faltar com a indulgência e a caridade, né, com o próximo. Isso também é muito importante, não é? Então, ele fala, por essa forma de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer, pelo contrário, um amigo no outro mundo, né? Então, por isso que Jesus sempre falou da pressa em a gente perdoar, da pressa em a gente ser caridoso, da pressa em a gente ser misericordioso. Não vamos deixar para amanhã, vamos ser já, hoje, agora, né? Procurar ser misericordioso já. E o próximo item, é o terceiro item do capítulo, ele fala o sacrifício mais agradável a Deus. O que é isso, gente? Ele cita o Mateus no capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ides antes, reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Que é isso, né? Os Espíritos falam, Jesus fala e ensina para a gente que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes
de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tinha feito a algum de seus irmãos. Né? A partir daí, só então, a sua oferenda, né, a sua entrega da sua alma será bem aceita. Né? Não tem como não ser dessa forma. Né? O coração nosso expungido, que ele fala de todo e qualquer pensamento mau. Porque se a gente não perdoar, se a gente não se reconciliar com aquele irmão que nós prejudicamos ou não perdoamos ou fizemos algum mal, a gente não vai se livrar desse pensamento, dessa energia que faz tanto mal para a gente. Né? Então, é isso. Esse é o lado da matéria, né? Do que afeta a matéria. A gente, como espírito, a gente não pode estar pleno, a gente não pode estar limpo, a gente não pode estar pronto para o plano espiritual, com a elevação que a gente deva estar com alguma mancha, com algum sentimento que possa causar essa mancha na nossa alma, né, no nosso perispírito. Então, ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Não tem como a gente passar por um plano espiritual tendo esses sentimentos, a gente não vai poder usufruir no plano espiritual tendo isso. Por isso, dá pressa, né, em se purificar nas palavras dos Espíritos. E tem o quarto tema aqui, que é o argueiro e a trave no olho. Né? A gente já ouviu tanto falar sobre isso, né? Mas cada vez, fazia muito tempo que eu não lia isso, e cada vez que a gente lê, relê, pela nossa evolução, a gente vai tendo uma compreensão melhor, uma compreensão que toca o nosso íntimo cada vez mais. Né? Então, o que é? O argueiro nada mais é do que um cisco no olho. Né? Então, o argueiro e a trave no olho, o que é que ele fala nisso? O Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5, ele fala: como é que vedes um argueiro, um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E termina dizendo: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois sim, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Não é? Parece um exagero quando os Espíritos de Jesus falou isso, né? Mas é duro, né? O foco maior, muitas vezes, é naquele defeito, né? Naquele julgamento com o próximo, quando a gente amortece e esquece aquilo que a gente tem, que a gente tem de costume, não, às vezes não tão nobres, né? Então ele continua comentando sobre essa fala de Jesus que o Mateus reproduziu, que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Né? Muitas vezes, essa
essa cortina aí que faz a gente, às vezes, esquecer e deixar congelado esse nosso mal, né? E em prol de vermos o mal do nosso irmão, nada mais é do que o orgulho, né? Que induz a nós, humanos encarnados, dissimular para a gente mesmo os nossos defeitos, né? Tanto os defeitos morais como os defeitos físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Não dá, gente, para ser uma coisa e outra, né? É muito importante isso, que caridade orgulhosa realmente é um grande contrassenso. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? E o quinto ponto aí desse capítulo é tudo uma ligação, como eu já falei para vocês, do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, com esse quinto. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, né? Isso é o Mateus que citou aquela situação da mulher adúltera, né? Quando os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher que fora surpreendida em adultério e trazendo ela a Jesus, né? Falaram ao mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério, né? E que pela lei deles, de Moisés, que seja lapidada as adúlteras, né? E pergunta a opinião de Jesus sobre isso quando que ele fala sobre exatamente isso, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então a gente percebe com esses exemplos o quanto que a gente olha o cisco no olho do nosso irmão e não vê a trave nos nossos olhos, né? Essa sentença desse tópico aqui, desse capítulo, faz da indulgência o exemplo de Jesus um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência, né? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar outro aquilo de que nos absolvemos. Essa advertência lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, duas situações: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade.
O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Isso é uma questão, né? Sim, nós cumpre, o homem, é dever do homem auxiliar o progresso do outro, sim, dentro do seu, do seu momento, né? Porque nós estamos juntos e se tiver essa oportunidade, sim, nós nos devemos nunca nos ausentar de poder estar auxiliando, estar aconselhando dentro do possível, não é? Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos energéticos, né? Algumas situações, alguns exemplos de Jesus. Gente, eu termino esse capítulo falando, né, que aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus nos seus evangelhos. Eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade de estarmos falando desse capítulo da indulgência, e vamos procurar sair daqui com esse dever de casa, a cada dia um pouquinho, a cada hora um pouquinho, a gente lembrar sempre da instrução dos Espíritos, né? De quantas vezes eu perdoarei o meu irmão, quantas vezes eu me reconcilio com o meu irmão, antes do término dessa jornada nossa aqui, né? Para quando a gente estiver no final dessa jornada, a gente possa ter uma passagem mais confortável, com mais paz, com mais auxílio daqueles amigos que a gente deixou ao longo das nossas existências. Agradeço muito, uma boa noite a todos, muito obrigado mesmo. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns por nos trazer essas palavras tão bonitas sobre a bem-aventurança dos misericordiosos. Muito obrigado. E continuando agora, eu vou pedir para a Adriana, então, continuar com essa energia boa, né? Trazendo para todos nós os benefícios da fluidoterapia. Por favor, Adriana. Bom, boa noite, então, a todos. Então, vamos começar a fluidoterapia. Peço que os passistas aqui da reunião se posicionem. A gente vai sentando bem confortavelmente, relaxando o nosso corpo. Vamos fechar nossos olhos. E vamos soltar, mexer um pouquinho o ombro, o pescoço, soltar aquelas tensões do dia e fazer aquela respiração profunda. A gente vai fazer essa respiração por 3 vezes. Então vamos inspirar profundamente. Enche o peito de ar e expira. Solta todo o ar.
Outra vez, inspirando, sentindo o ar entrando pelo seu nariz, chegando lá no pulmão e expirando. A última vez, inspira e expira. Com isso a gente vai acalmando o nosso coração, nos mantendo numa posição de receber tudo que foi preparado nessa noite pelo plano espiritual, a equipe desse trabalho. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, com toda a sua bondade, com todo o seu exemplo. Nossos mentores também estão ao nosso lado. E a gente já vai sentindo esse envolvimento desses fluidos benéficos. Uma luz muito forte, muito branca, vai sendo projetada lá no topo da nossa cabeça. Essa luz vai percorrendo todo o nosso corpo, parando em cada um dos centros de força, reequilibrando, harmonizando, desobstruindo. E essa luz vai chegando lá até os nossos pés, nos trazendo uma sensação de paz, de serenidade. Nossas dores vão sendo suavizadas, aliviadas. Que a gente, na medida do nosso merecimento, receba muita saúde, que nossas células possam ser renovadas, tirando tudo que não está nos fazendo bem. A gente também fica mais aberto a receber as intuições do plano espiritual. Isso nos fortalece, nos alimenta. Os amigos espirituais também estão nos nossos lares e eles vão caminhando por cada um dos ambientes onde eles vão entrando. A gente vai percebendo uma claridade, tudo vai se iluminando. Vai sendo feita uma grande limpeza, uma grande higienização de todo o ambiente. Nossos familiares também recebem esses fluidos de saúde, de paz, de amor, para que possamos ter muito equilíbrio, muita harmonia e que principalmente possamos ser mais humildes, mais abertos a perdoar de forma genuína, do fundo do nosso coração. E a todos que possamos ter uma semana de muita fé, muita confiança e muito fortalecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Adriano.
por essa energia tão boa para todos nós. E mantendo essa vibração de luz, de amor, vamos pedir para a Adri, então, fazer o encerramento do nosso encontro de hoje. Por favor, Adri. Pronto. Bem, antes de eu fazer a oração de encerramento, eu gostaria de ler para vocês uma oraçãozinha que, coincidentemente, eu peguei o livrinho da minha biblioteca, chama Passos da Vida, do Francisco Cândido Xavier, e abri numa página. E essa página tinha uma oração de Emmanuel, que coincide com o que a Ana Lúcia falou hoje na abertura. E eu vou ler, porque eu achei que agora, depois da palestra do Cipriano, que foi maravilhosa, combina bem. Emmanuel diz o seguinte: Senhor, ensina-me a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a progredir sem perder a simplicidade, a semear sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a andar para a frente sem contar os obstáculos, a falar sem ferir, a compreender o próximo, a respeitar os semelhantes e a dar o melhor de mim. Ajuda-me, Senhor, para que a ninguém eu faça aquilo que não desejo para mim. Auxilia-me a cumprir o que desejas de mim, hoje, agora e sempre. Achei muito bonita. Então, agora vamos fazer o nosso encerramento, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecendo por mais esta encarnação que nos leva à tão querida melhora íntima. Ampara, Senhor, todos os doentes do corpo e do espírito. Ampara os sofredores. Ampara todos que não te conhecem ou que não creem em ti. Fazer que recebam uma fagulha do seu amor divino. Dai-nos força para que possamos fazer a nossa parte na ajuda ao próximo, para que tenhamos bons pensamentos e boas atitudes. Vamos pedir pelo nosso Brasil, que sabemos ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que o anjo Ismael direcione os caminhos dessa nossa pátria, que tanto está necessitando. Vamos também pedir pelos nossos parentes e amigos que já partiram, que sejam recebidos pelas equipes espirituais dentro do seu merecimento. E vamos pedir por nós mesmos. Vós que conheces bem as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, amparai-nos, fortalecendo e nos orientando. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Adri.
por esse encerramento tão ditoso, maravilhoso. Obrigado. São eles que inspiram. Sim. Obrigado ao grupo, né, por mais uma segunda-feira de muita luz. Obrigado, Ana. Obrigado, Cipriano, Adria. Obrigado a todos, Adriana. Obrigado a vocês. Significam muito para o Espírito. E antes de nós nos despedirmos, eu queria agradecer pelo bazar, né, do último fim de semana, muito bom, graças a vocês, como sempre. Dizer que no próximo sábado nós vamos distribuir, então, a cesta básica, a cesta de Natal e as sacolas dos presentes para as crianças dos assistidos. Mais uma vez, sem podermos receber as crianças em função da pandemia, mas com muito amor no coração. E a gente agradece a vocês de nos possibilitar fazer todo esse trabalho de luz. Muito obrigado a todos. Sim.